Bom dia, pessoal. Mais uma vez, estou aqui com vocês. Dessa vez a gente vai fazer a devolutiva daquela atividade de filosofia que eu passei na última semana. A questão número 1 diz assim: na filosofia, a possibilidade de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante, é chamada de letra A, livre-arbítrio, letra B, liberdade, letra C, opção, letra D, opinião e letra E, oportunidade. E aí a gente vai entender qual que é a resposta. A resposta é a letra B, livre-arbítrio. Diz assim: o que é o livre-arbítrio? A vontade é um ato ou ação, e nisso distingue-se do livre-arbítrio, a faculdade própria do homem, que pelo fato de possuir a razão ou pela capacidade de ser racional, é capaz de escolher entre várias possibilidades. O livre-arbítrio é o poder de agir de determinada forma ou mesmo deixar de agir. Ou seja, você pode estar agindo ou não agindo. Você vai escolher entre essas duas coisas. Mas o próprio ato de não agir, ele persiste numa ação também. E ele não tem nenhuma razão para tal escolha, a não ser a própria vontade do indivíduo. Presume, portanto, a escolha dirigida pela vontade, na qual o indivíduo ele age de certa maneira, porque assim se sente o responsável pelo ato praticado. A expressão liberium arbitrium foi muito usada pelos teólogos cristãos. Para alguns doutores da igreja, como Santo Agostinho, distingue-se do conceito dos libertas, liberdade, que é o estado de bem-aventurança eterna, no qual é possível você pecar por ser a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio é a faculdade da razão e da vontade, por meio da qual escolhe-se o bem mediante o auxílio da graça e o mal pela ausência dela. Para que o livre-arbítrio seja exercido em sua plenitude, não deve haver impedimentos externos ao movimento. Essa afirmação é válida tanto para a liberdade da palavra quanto para a ação da crença. Em certos casos, presume-se que a liberdade ela não pode ser exercida quando é fisicamente impossível de realizar a ação em perspectiva a evitar adormecer quando o sono é incontrolável. Quando o agente é premido por um condicionamento psicológico inevitável nos quadros neuróticos, psicóticos, por exemplo. Em outras situações, disse que a margem da atuação do livre-arbítrio é reduzida quando agimos contrariamente à nossa vontade, para cumprir uma obrigação legal. Então, às vezes, você não age de forma livre, você simplesmente tem que cumprir uma obrigação legal. Por que eu estou dando aula online? É porque eu quero? Não, é porque eu sou obrigado. Eu tenho que dar aula. Quando agimos contrariamente à nossa vontade para cumprir uma obrigação legal ou moral. Quando estamos sob forte pressão emocional ou sob efeito de hipnose ou lavagem cerebral, quando sob chantagem ou tortura. Para São Tomás de Aquino, embora o livre-arbítrio pareça designar um ato, ele é, na verdade, uma potência ou faculdade, por meio da qual podemos julgar livremente. Assim sendo, tal potência não pode ser confundida com o hábito, nem com a força submetida ou ligada, deixando bem claro, o hábito, segundo Bourdieu, é aquilo que você faz de forma involuntária, como por exemplo, eu já expliquei isso na sala de aula várias vezes. Quando você entra no ônibus, você não reflete, você não escolhe se vai pagar ou se vai deixar de pagar a passagem, você paga a passagem. Quando você vai num restaurante, você não escolhe ou reflete se vai comer ou deixar de comer. A sua ação é comer. E geralmente comer com talheres, segundo a etiqueta que a sociedade lhe impõe. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o seu poder de escolha.
Então é quando você pode escolher sobre determinada situação, ok? Essa foi a questão 1, então a resposta correta é a resposta B. Vamos para a questão 2. Analise as afirmativas acerca da filosofia. Número 1. Uma das características da filosofia é a busca do conhecimento e dos vínculos da verdade com a transcendência. Número 2. O termo filosofia vem do grego antigo e etimologicamente significa amor pela sabedoria. Número 3. Ela, assim como as religiões e as ciências, busca a resposta para questões que inquietam os seres humanos. Número 4. Tanto a filosofia como as ciências fazem uso da racionalidade específica para construir suas respostas e teorias. Aqui, nessa questão, tem algumas pegadinhas, não sei se vocês perceberam. Então, assim, é interessante você dar uma refletida sobre isso aí que está caindo para você. Mas, vamos pensar aqui. Deixa eu falar da origem da filosofia para vocês. Né? A origem da filosofia, essa intensa mudança de pensamento começou na Grécia Antiga, entre o final do século VII a.C. e o século VI a.C., com os filósofos que antecederam Sócrates, ou Sócrates, os chamados pré-socráticos. Foi quando a humanidade começou a questionar e refletir sobre a origem e funcionamento do universo, a vida e a buscar explicações racionais. Não se esqueçam disso. Explicações racionais para tudo. Assim começou a famosa busca pelo saber. Tanto é que a palavra filosofia, cuja origem, saca isso, li o gravador, cuja origem é atribuída a Pitágoras, é a junção de filo, que significa amizade ou amor fraterno. Filo significa amizade ou amor fraterno. E sofia, que significa sabedoria. Sofia significa sabedoria, ou seja, a palavra em seu sentido literal significa amor pelo saber. Então, por aí, né, você já tem a resposta. A origem da filosofia está na cidade de Mileto, com o pensador Tales, matemático e físico que ficou conhecido como iniciador do pensamento filosófico. Ele se preocupava com as questões relacionadas à fonte originária do mundo e propôs que a água seria o elemento originário de todas as coisas. Então, assim, muitas pessoas, através do senso comum, nos dias de hoje, elas trazem esse pensamento, sem entender que isso é um pensamento filosófico. Assim como as questões do livre-arbítrio. Eu vejo muitas pessoas falando sobre livre-arbítrio, mas essas mesmas pessoas, elas não entendem que elas não estão falando de religião. Elas estão falando de filosofia, sem nem saber. Apesar disso, ele inaugurou uma nova forma de explicar as coisas, sem envolver narrações fantásticas de Deus. Ou seja, ele inventou uma forma racional, sem envolver a mitologia. A partir do momento que se começou a praticar a filosofia, a Grécia também testemunhava o surgimento dos sofistas. Eles eram professores itinerantes que ensinavam jovens sobre a arte da oratória. Oratória é a arte do falar. Esses pensadores propunham uma crítica sobre as tradições do Estado, da religião e defendiam a democracia. Todo mundo sabe o que é democracia, né? Demo significa povo, cracia, poder, o poder exercido pelo povo. Além disso, eles não acreditavam em verdades absolutas, inviáveis em face da variedade de visões sobre as coisas e o mundo. Foi apenas no final do século V a.C. que Sócrates surgiu e deu novos rumos à área. A forma como ele entendia a filosofia e se esforçava para compreender o ser humano foi uma inovação em comparação aos outros filósofos, como Tales e Pitágoras, que concentravam seus pensamentos na origem do universo e da natureza. Ou seja, Sócrates ele não concentrava seus pensamentos na origem do universo e da natureza. Ele foi para além. Ele foi literalmente para aprofundar o pensamento racional. Ele começou a pensar sobre o homem, sobre as questões mais detalhadas do homem.
E aí, vamos lá. Então, aqui já deu para vocês terem mais ou menos uma noção de qual é a resposta, né? Aí nós temos aqui, né, assinale a alternativa que indica as alternativas corretas. A letra A é a alternativa apenas a afirmativa 2, que é o termo filosofia vem do grego antigo, etimologia que significa amor à sabedoria. Não sei, né? Quem sabe? A letra B são apenas afirmativas 3 e 4? Vamos ver, né? E a C, 1, 2 e 3. Pessoal, através da explicação que eu dei, você consegue ter essa resposta aí, porque na própria explicação eu te dei um indicativo da resposta. Bem simples mesmo, tá? E o 3, o conhecimento científico é a conquista recente da humanidade, datando cerca de 400 anos na antiguidade grega. Ciência e filosofia achavam-se ainda vinculados e se separavam apenas no século XVII, com a Revolução Científica iniciada por Galileu, a partir da sua leitura do trecho, assim como seus conhecimentos sobre o método científico. Assinale a alternativa correta. Essa é a questão número 3. Então vamos lá. Letra A. Matematização. A ciência adquiriu grande importância no método científico de Sartre. B. As explicações científicas, dos quais o método científico é composto, visam formulação de enunciados gerais, sendo alcançados pelo exame da diferença e semelhanças, propriedades, de modo que um pequeno número de princípios explicativos possa unificar um grande número de fatos. C. O método científico experimental das ciências da natureza, em tese, seria constituído pelas etapas de observação, hipótese, experimentação, generalização, lei, né, e teoria, e pode-se afirmar que esta ordem é seguida em cada procedimento, ou seja, não há ocorrência de variações, deixando claro que é só você pensar o que constitui ciência, o que constitui método científico. E D, a letra D, apesar da Revolução Científica iniciada por Galileu, o pensador Claude Bernard, médico e filósofo francês, foi aquele que sistematizou o método científico na área das ciências naturais. Além disso, também é possível afirmar que a síntese newtoniana foi basilar para sua experiência e resultado em coelhos trazidos do mercado, aos quais tinham a urina clara e do tão importante quanto Galileu em relação à estruturação da revolução científica. Então, pessoal, aqui a gente já começa a ter uma clara. Agora, eu vou dar uma pequena explicação bem rápida para vocês. Esse vídeo não vai passar de 15 minutos, tá, gente? E aí, com base na minha explicação, vocês terão a resposta. Minha explicação ela tem o seguinte título: Método científico. O método científico ele refere-se a um aglomerado de regras dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. Ou seja, hoje em dia as pessoas confundem muito, principalmente na internet, ciência com opinião. Ciência não é opinião. Ciência, ela entende-se por método. Método é observação, é teste, é falha, né? E opinião, ela se baseia no senso comum, tá? E aí, quer um novo conhecimento, quer uma correção, ou seja, uma evolução, ou um aumento da área da incidência dos conhecimentos anteriormente existentes, na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências empíricas, ou seja, científicas verificáveis. Ok? Vou dar um exemplo. A história. Por que a história ela é considerada ciência? Porque a história se baseia em método. E a história só pode ser considerada história não porque alguém contou, mas porque existem comprovações históricas. Então, ela é considerada ciência. Baseada na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo, e analisá-las
com o uso da lógica. Essa palavrinha lógica, ela é uma palavra que nós vamos usar bastante. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. O que é o pensamento lógico? Eu vou pegar aquilo que é menos absurdo possível, né? Vou verificar e vou ter isso como o mais provável. Não como a prova absoluta, mas como o mais provável possível. Isso é raciocínio lógico. Às vezes eu falo para vocês, gente, vamos usar o raciocínio lógico na prova. O que é o raciocínio lógico? Suponhamos que lá na prova tem uma questão de matemática. Eu tenho 2 canetas vermelhas, um lápis e uma lapiseira, mas eu preciso fazer um esboço de um prédio, mas eu só posso usar a lapiseira 07. Quantas canetas eu vou usar? Raciocínio lógico. Se eu só posso usar a lapiseira 07, então as canetas vermelhas estão excluídas, o lápis está excluído. Então eu só uso uma lapiseira. Isso é raciocínio lógico. Por quê? Se eu não usar raciocínio lógico, eu vou falar, então eu uso 4, eu tenho 4 na mão. Não, você não usa 4, porque você só precisa de uma lapiseira 07. Raciocínio lógico. Você vai tirar, você vai observar o que é menos absurdo possível. Qual é o que mais se aproxima? Então, você vai ter um raciocínio lógico. Raciocínio lógico é isso. Gente, deixando bem claro que essa explicação foi uma explicação bem simplória mesmo. Depois vocês procuram o professor Carlos, professor Evânia, professor Gilberto, professor Wilker. Eles vão ter explicações bem melhores. Eu sou bem fraquinho perto deles. E aí, nós temos o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético dedutivo, método dialético e método fenomenológico. Né? As descrições dos métodos, elas são encontradas desde as civilizações antigas, como no Antigo Egito, na Grécia, mas só foi na sociedade árabe, há cerca de 1000 anos, que as bases do que seria o método científico atual foram sendo construídas. Inclusive, é interessante a gente pensar que grande parte das coisas, os avanços tecnológicos que tivemos desde a Idade Média até hoje, a grande maioria foram árabes. E a maioria das pessoas não sabem disso. Então, pessoal, com base nessa pequena explicação, eu acho que já deu para vocês responderem. Essa foi uma aula de devolutiva, né, e revisão da atividade. Na próxima aula, eu vou estar passando outro vídeo e uma atividade em seguida. Galera, um abraço. Que a força esteja com vocês.